Você tem ideia do que você tem feito nesse bairro? A diferença que você tem feito nessa cidade? Estava vendo a foto, 7 anos, eu acompanhando a distância até, vendo como estava sendo a expectativa e vi as fotos passando. E eu olhei, eu vi, rapaz, até menção de aplauso a igreja teve, sabe? Você não faz ideia de como isso é um reconhecimento. Se os homens estão reconhecendo, você imagina o que Deus tem visto. Sabe, quando chega ao ponto dos homens reconhecerem, é porque Deus, meu irmão, já está muito agradado disso, sabe? E falar de evangelismo para uma igreja que só cresce, fica fácil. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Eu costumo pregar um pouco diferente dos outros, já que eu acredito que falaram tudo. E eu quero tocar em algumas áreas com você. Amém? Você está pronto para aprender mais sobre a palavra de Deus? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado por o dia maravilhoso que o Senhor tem tido para nós, e eu sei que é de glória em glória, e há muito mais para o que nós vamos viver. Eu agradeço por essa palavra que é viva e eficaz, entendendo, Pai, que não falo conforme eu mesmo, mas segundo o Teu Espírito e a Tua sabedoria. Falo de acordo com as Tuas palavras e não as minhas, para que possa alcançar e vivificar os corações aqui presentes. Eu creio, Pai, que uma semente será plantada e em breve colhida, Pai, porque toda palavra que sai da sua boca cumpre o propósito para o qual foi lançada. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Você deve ter aprendido nesses dias que evangelismo é anunciar as boas novas. É você falar da boa nova que é Jesus. E é justamente isso que nós temos que anunciar. Aquilo que Jesus já fez. Jesus, Ele nos resgatou de um império de trevas e nos trouxe aonde nós estamos hoje vivendo, que é o reino. Amém? Você está vivendo no reino. Logo você saiu de um ambiente onde o diabo governava e aonde o diabo reinava sobre a vida das pessoas, inclusive da sua anteriormente. Mas hoje você não vive mais debaixo disso. Você foi livre disso. Agora pense que interessante. Se Jesus veio pagar um preço, já te libertou do império das trevas, e você ainda está aqui e não subiu para o céu, é porque existe algo a ser feito. Porque se Ele já nos resgatou e nós já estamos no reino e você ainda não subiu para lá, é porque Jesus tem um plano sobre isso. Eu estava conversando com alguns amigos, né? Sempre que eu passo por um lugar é interessante você viajando, porque você vai aprendendo muito. Numa conversa, no almoço, num jantar, sempre falando com os ministros, e a gente estava falando sobre isso. Jesus poderia ter vindo, e quando Ele completou 30 anos, Ele já ter padecido lá, já ter sido feito pecado, ter sido morto pelos pecados, subido aos céus, quem cresce nele já subiria para os céus, e conforme as pessoas fossem crendo, já ia subindo. Mas Jesus passou 3 anos fazendo algo. O que Jesus passou 3 anos fazendo? Ensinando os discípulos. Amém? Eu vou falar algo que pode talvez mexer um pouco com você. Mas você sabia que Deus não te criou para pregar o Evangelho? Eita. Fique tranquilo, não é uma heresia. Amém? Deus não te criou para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho ele foi necessariamente pregado após a queda. E Deus não criou o homem para a queda. Deus não criou o homem pensando, o homem vai cair e eu preciso do Evangelho. Deus criou o homem para reinar, para governar, e a queda fez com que o homem perdesse, e o Evangelho é necessário, porque a queda veio. Ou seja, Jesus quando Ele vem, Ele não apenas paga um preço por nós, mas nos ensina a fazer aquilo que nós não fomos criados para fazer, que é pregar o Evangelho. Aí você pensa, Sérgio, se nós não fomos criados para isso, o que acontece para nós fazermos isso hoje? Olha que sensacional, você foi revestido pelo Espírito Santo. Eu sempre me perguntava, por quê? Por quê? Como que funciona? Porque Deus simplesmente enviou o Espírito Santo, para que eu hoje tivesse o Espírito Santo comigo,
E como seria antes, se o homem não tivesse caído? Será que nós íamos precisar do Espírito Santo? Aí é que está a questão, não. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos capacitar a fazer aquilo que nós não fomos feitos para fazer. Você conseguiu entender comigo? Amém? Presta atenção nisso, que interessante. Jesus, ele se faz homem. Jesus, ele vem, ele é feito a nossa imagem agora, de homem. Jesus abre mão de ser Deus. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, que abrindo mão, ele não usurpou ser como Deus, e ele se faz homem. Por isso a necessidade do Espírito sobre ele. Porque como homem ele não poderia fazer, mas o Espírito com ele poderia fazer. E quando nós tentamos fazer as coisas sozinhos, nós não conseguimos. Você já tentou fazer algo sem o Espírito Santo? Amém? Você já viu o peso que se torna? Você já tentou pregar o Evangelho para alguém sem o Espírito Santo? Você vai falando, e as pessoas simplesmente não entendem. Como é impressionante, a falta de unção, ela não permite que o Evangelho manifeste todo o poder que ele tem. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, ele nos resgatou de um ambiente onde o que reinava era a dor, onde o que reinava era a miséria, onde o que reinava era a falta, a enfermidade, a separação de Deus, e nos traz para um ambiente onde Ele está. Ele diz: a partir de agora você vai reinar, mas o meu Espírito está sobre você para pregar. Atos capítulo 1, no verso 8, vai dizer que o Espírito viria sobre nós, justamente para testemunharmos a Cristo, justamente para apresentar quem Jesus era. Amém? Você crê comigo nisso? Quantos aqui são batizados no Espírito Santo, para eu ter uma ideia? Amém? Glória a Deus, nós temos uma igreja cheia do Espírito. Quando eu paro e penso nisso, eu entendo, beleza, o Espírito Santo ele já me auxilia nisso, mas eu preciso entender e conhecer todo o plano para eu continuar a pregar. A maior falha que existe hoje no evangelismo não é as pessoas pregarem Jesus, mas as pessoas não mostrarem que as outras estão ou estavam em um ambiente onde as trevas reinavam. Olha como isso é sensacional. Você já tentou tirar alguém de um cativeiro que ela não sabe que está lá? Vou dar um exemplo. Faz de conta que o pastor Leandro foi sequestrado. E ele é colocado num hotel 5 estrelas com tudo pago. Mas ele não sabe que foi sequestrado. Ele está em um hotel 5 estrelas, ele toma café da manhã todo dia, light, porque o seu pastor é um pastor light. Amém, fitness. Ele toma o café da manhã, ele almoça, as pessoas cuidam dele, ele está ali, reinando. Nossa, como é maravilhoso estar aqui. E na verdade a igreja inteira está recebendo ligação dizendo: ei, vocês vão pagar o resgate, vocês vão ali, vocês vão atrás dele, e ele nem sabe que foi sequestrado. Se você chegar lá e falar: Leandro, você precisa sair daqui porque você foi sequestrado. Ele: sequestrado, eu estou comendo bem todos os dias, vocês não estão cuidando de mim, não tem falta de nada, você que está doido, você quer que eu saia daqui, está tudo maravilhoso. E não, você é doido, rapaz, a gente estamos recebendo ligação, o pessoal está pedindo uma fortuna para soltar você, e a gente está aqui para te resgatar agora. Não, eu não quero sair daqui não, está tudo bem. O que acontece no mundo hoje é essa realidade. As pessoas, às vezes você vai falar de Jesus para elas e fala: não, rapaz, mas Jesus te libertou. Libertou do quê? Que eu nem sabia que estava preso. Aí a pessoa já entra no outro lado, que é o desequilíbrio, e começa: te libertou do pecado, porque você é um pecador, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno se continuar assim, você precisa sair. E aí o cara fala: você é que é doido, rapaz. Está tudo bem a minha vida, a minha empresa está funcionando, eu tenho o meu salário todo mês. De vez em quando ou outra eu fico chateado, algumas coisas não dão certo. Mas sabe, minha vida está boa. Só aconteceu comigo quando fui pregar para alguém isso. Ah, bom, achei que só as pessoas que eu estava escolhendo que estavam erradas. Mas aí você vai pregar para alguém, você vai falar de Jesus para alguém, e essa pessoa não sabe. Essa pessoa não entende que ela está presa. Presa no quê? Quando o homem caiu, você conhece essa história, o homem passou a estar debaixo de maldição. Que maldição é essa? Nós vemos a Bíblia dizendo, chamando sobre a maldição da lei. A maldição da lei, ela reserva miséria, enfermidade
e morte, que é justamente o afastamento de Deus, a morte espiritual. A miséria, que é a falta, a dificuldade, o sofrimento, ela não atinge apenas o seu bolso, mas também seus sentimentos. Aonde falta carinho, aonde tudo faz falta, aonde tudo dói, aonde qualquer tratamento diferente vai te incomodar, e isso é o que a miséria faz, e a enfermidade que vai atingir o corpo. E aí a pessoa, ela não entende que essas coisas têm aprisionado a vida delas. E quando nós falamos sobre liberdade, às vezes, por um equívoco, a pessoa acha que nunca mais vai ter problema se ela se converter. E chega na igreja, a primeira coisa que acontece quando chega na igreja é problema. Por quê? Porque os problemas vão estar por aí o tempo todo. O que ela não sabia é que ela estava livre de um mundo sem solução. Antigamente os problemas vinham, pareciam ter solução, mas sempre voltavam. Sempre voltavam. Mas quando você veio para a igreja, eu não sei se aconteceu com você, mas quando você chegou na igreja, você continuou tendo problema? Amém? Alguém não teve problema aqui para orar, falar o segredo, para a gente conseguir seguir, mas problemas continuaram surgindo. Agora, você foi levado por eles? Diga comigo, não, nem que foi pela fé. Porque, na verdade, você foi liberto da condição de maldição. E a maldição não tem poder sobre você. Você está hoje vivendo debaixo da graça, aonde a bênção de Deus te alcança, independente de o que você tenha feito. A bênção continua disponível. Você não precisa mais fazer nada para ser abençoado. E aí a pessoa vem e começa a falar, não, porque se você não faz isso, se você não faz aquilo, você vai sofrer. Por isso que você está tendo problema, querido, porque você não fez aquilo. Isso não tem nada a ver. Você está tendo problema porque você ainda não morreu ou não foi arrebatado. A única maneira de acabar com os problemas seria morrendo. Se você quiser isso, a gente pode orar por você, dar uma imposição de mão fechada, e você talvez consiga um pouco antes. Mas adianta, você já viu alguém pregando e falando, vai num evangelismo, um evangelismo de rua e diz, olha, a sua vida está desse jeito, porque você não tem Jesus. Mas quando você vier para a igreja, a sua vida vai mudar, vai tudo se transformar, e você nunca mais vai ter problema. Você já viu isso acontecendo? E sabia que por causa disso, pessoas estão se afastando da igreja? Vou dar um exemplo para você, a gente tem feito alguns trabalhos, eu tenho passado por alguns lugares e falado sobre evangelismo. E ensinado e levado as pessoas para fazer algumas vezes, dando aula no Rema. E eu tenho visto como as pessoas têm a dificuldade de aceitar o Evangelho, porque elas foram muito machucadas e enganadas. Quando chega para alguém, eles dizem, não, uma vez, normalmente fala de evangelismo, o pessoal já quer evangelizar morador de rua, né? Como se só eles precisassem do Evangelho. Mas existem mais pessoas precisando. E aí as pessoas vão e evangelizam um morador de rua e dizem, não, Jesus vai mudar a sua vida, dá um prato de comida hoje, dá uma janta hoje, ele aceita Jesus, ele confessa Jesus, mas no dia seguinte a pessoa está em casa dormindo e esse cara continua na rua. Aí ele acorda até animado, porque alguém orou com ele, e ele diz, não, a minha vida vai mudar, ei, aquele jovem orou comigo ontem, hoje a minha vida vai ser diferente, e a primeira coisa que acontece, fome e ninguém dá comida. E aí ele já começa, espera aí, que Deus é esse? Porque ontem ele deu e hoje ele não vai dar mais? Que Deus é esse que chamou e hoje ele não vai cuidar de mim? E aí na hora do almoço, fome. E aí no final do dia, dormindo no relento. E aí eu pergunto para você, foi Deus que abandonou ou foi a primeira pessoa que pregou? Aleluia. Deixa eu lhe dizer algo. Isso pode mexer um pouco com você, mas você não foi chamado para pregar para todo mundo. Você foi chamado para pregar para quem Deus mandar você pregar. Sabe, eu creio que Deus, Ele não vai falar, vai lá e prega para aquele rapaz, mas quando você estiver indo, Ele vai dar um freio, se não for para você ir. E às vezes as pessoas acham muito fácil você pregar para um morador de rua, porque com um prato de comida qualquer um vai aceitar Jesus, aceita Genésio, aceita Maomé, aceita quem você quiser.
mas ele está com fome e você deu o que ele queria, e ele vai aceitar. Mas aceitar Jesus não é isso. Pregar o Evangelho não é isso. Pregar o Evangelho é fazer discípulos, é ensiná-los, é cuidar. Entenda algo. Sérgio, então é errado a gente montar um grupo, sair para fazer o evangelismo? Não. Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E aí sementes vão ser plantadas. E na estação certa elas serão colhidas. Mas existe o evangelismo que você vai fazer no seu dia a dia. Deixa eu te contar um segredo que eu tenho aprendido. Ninguém aceita Jesus na hora. Existem aqueles casos que as pessoas dizem, não, mas no último minuto ali, Jesus apareceu, meu irmão, aí é Jesus. E se Jesus aparecer, não aceitar ele, vai ser um pouco mais difícil. Mas com você, as pessoas não vão entender exatamente naquele instante o que é ter Jesus. Posso te provar isso? Amém? Quantos aqui compreenderam o plano da redenção num culto que você sentou aqui e você entendeu que Jesus era o Senhor da sua vida, você sabia tudo o que você deveria fazer e a partir daquele momento, tudo na sua vida estava certo, porque você já sabia dizimar, ofertar, orar, você saiu pronto para fazer todas as coisas. Não aconteceu com ninguém? Nossa, glória a Deus, achei que tinha alguém que era super especial aqui. Mas quantos continuaram vindo na igreja e foram entendendo quem Jesus é? Sabe por que a Bíblia diz não deixar de congregar? Porque aqui você vai conhecer Jesus. Não tem como conhecer a cabeça sem conhecer o corpo. Quando eu vou evangelizar alguém, quando eu vou pregar, quando eu vou explicar para a pessoa que ela foi retirada do império das trevas, ela precisa entender que ela estava presa. Mas ela precisa entender que ela, para ser liberta, precisa estar em Cristo. Ela precisa permanecer, ela precisa estar. Não existe esse negócio de pregar o Evangelho e cada um por si. A partir de amanhã, vai ele para um lado, eu para o outro. E você vai ver comigo como você é responsável pelas pessoas que você prega. Todas as pessoas? A maioria. Aleluia. Estava esperando um glória a Deus bem forte agora. Amém. Porque isso é importante. Posso te provar que isso é importante? Você confiaria um filho seu para qualquer pessoa? Mas Deus está confiando dos deles para você. Ele está dizendo, você é apto para isso, você consegue fazer isso. Amém? Uma pergunta para você, todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de maldição? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Pessoal que ainda não está achando nada. Glória a Deus. Vamos achar alguma coisa junto agora. Todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de maldição. A lei foi feita para os judeus. Amém? Quando você olha e fala, quantos aqui eram judeus? Ninguém, né? Você não era nem judeu, ou seja, nem na lei você estava. Mas a lei foi dada para todos. Você só tem como estar debaixo da lei e debaixo da graça. Na lei, você não consegue cumprir, logo, se não cumpre um único aspecto, está debaixo de maldição. Todos que não estão em Cristo estão debaixo de maldição. Não apenas vão viver de uma maneira literalmente desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus, como também vão para o inferno. E a nossa função é não deixar que eles vão para o inferno. Porque o desejo de Deus e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Mostrar o quanto Deus anseia para que o Evangelho seja pregado e ensinado. A instrução que Jesus dá para os seus discípulos é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora, eu preciso entender o que é esse ir por todo mundo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Mateus. Capítulo 28, verso 19.
Quem chegou, diga amém. Diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Você pode agora ir para Marcos capítulo 16, verso 15, glória a Deus. Amém? Posso ler? Diz, e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Você concorda comigo que os dois estão falando do mesmo lugar? Estão falando do mesmo momento, do mesmo instante? Você percebe que um texto fala de algo, outro texto fala totalmente diferente, mas os dois estão falando no mesmo ambiente? Olha que interessante. Quando Marcos diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele está resumindo o que Mateus disse, que é fazer discípulos, ensiná-los e batizá-los. Quando ele diz, vá por todo mundo e faça isso, Marcos, ele entende que é somente pregar o evangelho. Ele entende, ele fala, está explícito, pregar o evangelho é fazer discípulo, é batizar e é ensinar. Quando Deus manda, quando a orientação de Jesus vem, ele diz, ide por todo mundo, ele está dizendo, passe por todo mundo, passe por onde você passar, e por onde você passar, você vai fazer discípulos. O que é fazer um discípulo? É fazer alguém semelhante ao mestre. É fazer alguém que obedece, que segue as mesmas coisas que você. Então, pregar o evangelho está totalmente relacionado com fazer discípulos. A ordem de Jesus não foi ir e falar de Jesus só para todo mundo. A ordem de Jesus foi, vá e faça discípulos. Faça outros como eu, outros semelhantes a mim e semelhantes a você. Você vai ensiná-los, você vai batizá-los e você vai cuidar deles até o ponto deles serem discípulos. Ele está falando aqui só para os pastores das igrejas? Não. Ele está falando para todos. Só ouvir um amém mais forte para parecer que todo mundo concorda. Glória a Deus. Agora, olha que maravilhoso isso. Quantos aqui creem que quando Jesus falou essas palavras, tinham mais do que 12 apóstolos ali naquele lugar? A Bíblia vai dizer para nós que tinha cerca de 500 pessoas. Jesus, ele não está olhando e diz, olha, cada um de vocês vai passar em todos os lugares, e quem você cruzar pela frente, você vai pregar o evangelho. Jesus, ele está falando para um corpo. E quando ele fala para um corpo, ele está dizendo, cada um de vocês tem uma função. E vocês juntos vão pregar para o mundo inteiro. Vocês juntos vão sair pelo mundo. Alguns vão para longe, outros vão ficar perto, outros nunca vão sair do seu ambiente de trabalho. Mas todos vocês vão fazer discípulos aonde vocês estiverem. E às vezes, eu não sei se vai tirar um peso das suas costas, mas isso tirou da minha quando Deus falou comigo. Quando Deus falou, Sérgio, eu não quero que você saia, todas as vezes que você entra no mercado, você saia pregando para todo mundo. Porque eu ficava condenado, não sei se só eu ficava, mas eu ia no caixa, eu saía do caixa e falava, eu podia ter falado de Jesus para ela e eu não falei. E eu pensava, meu Deus, não, mas eu vou falar de Jesus para a próxima pessoa, e passava pela próxima pessoa e nada. E aí eu chegava no meu ambiente de trabalho, e de repente eu estava ali, e conversando, e ele disse, Sérgio, como que você se mantém tão calmo? Rapaz, eu aprendi a não viver pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. E aí o que aconteceu, eu percebi que eu estava pregando para as pessoas que eram próximas a mim. Aonde a minha vida estava falando muito mais alto do que se eu dissesse no caixa, Jesus te ama.
Isso tirou um peso das minhas costas, porque eu entendi que Jesus ama mesmo aquela pessoa, mas alguém iria dizer para ela, iria cuidar dela, iria discipular ela, e não seria eu, porque eu não teria condição de fazer isso para aquela mulher, que eu nem conhecia. Mas o meu amigo do meu trabalho, que todos os dias estava comigo, todos os dias conversava, alguém com quem eu sentava para almoçar, era muito mais fácil pregar para ele, que eu conhecia, do que pregar para quem eu nem conhecia. E aí eu entendi que Jesus não falou, olha, vocês todos saiam pregando enlouquecidamente, sem alvo, sem rumo, sem um público. Porque até mesmo Jesus teve um público. Jesus, quando veio, certa vez, uma mulher gentia chegou nele e pediu para que ele orasse, e ele disse, olha, eu não vim para vocês, mas para os meus. A Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E o Evangelho só veio passar para os gentios, depois que Estevão fosse apedrejado. Ou seja, Jesus não pregou nem diretamente para os gentios. Ele pregou para os judeus, porque ele tinha um público-alvo, e não era o tempo de se pregar para outros. Deixa eu contar algo para você. Existe um público definido por Deus para você. E aí, quando você está nesse lugar, é muito mais fácil, porque nós vamos viver e nós vamos pregar com as nossas vidas. Eu não estou dizendo que você não precisa conhecer a palavra, porque você precisa. Você vai ler alguns textos comigo agora e vai entender a necessidade disso. Porque como eu vou ensinar, como eu vou discipular, como eu vou batizar alguém, e quando eu digo batizar, é que ele confesse a Jesus Cristo, e sim, que seja batizado no Espírito Santo, se nem eu conheço essas coisas. Então, por isso o desejo é que todas as pessoas tenham conhecimento disso. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Agora o interessante é que as pessoas estão vivendo nesse mundo, presas ainda no império de trevas, sendo que elas têm um reino de amor disponível para ela, porque algumas pessoas não estão pregando para quem deveria pregar. Veja se já aconteceu no seu trabalho isso. Você foi pregar para alguém e essa pessoa era completamente chateada com a igreja, porque uma outra pessoa que pregou para ela não cuidou direito dela. Isso já aconteceu, já chegou gente na igreja, onde você está machucada com outras igrejas. E posso te contar um segredo, sabia que com certeza já saíram pessoas dessa igreja e foram para outras machucadas? Por quê? Porque não estavam no lugar certo. Há um lugar certo para você, aonde você foi plantado, aonde as suas raízes estão firmadas, é o lugar certo para você. E eu creio que você está no lugar certo. Olha que interessante, como eu sei se eu estou no lugar certo? Uma planta, quando ela é plantada num solo, e aquele solo é o solo ideal para ela, ela frutifica. Se eu não estou frutificando, existe um problema, ou eu não estou recebendo os nutrientes, ou seja, eu não estou meditando na palavra, enchendo-me do Espírito, ou eu não estou plantado no lugar correto. Como eu sei? Se existem pessoas ao meu lugar que estão dando fruto, então o problema não está no solo. O problema vai estar comigo. E o que é dar frutos? Alcançar vidas. Significa que todas as pessoas que você pregar vão vir na igreja com você? Não, mas pelo menos uma ou duas, na sua vida inteira, vão precisar estar com você. Porque se você não conseguiu trazer, e eu falo com todo temor no meu coração, mas se 2 pessoas, 3 pessoas, na sua vida toda cristã, não vieram com você, é porque você ainda não deu os frutos. Porque talvez ainda não entendeu como deveria ser, mas agora vai entender, mas agora vai frutificar. O maior problema é que as pessoas estão tentando fazer as coisas na força do braço e não vai ser. Não vai ser, não vai ser. Vai ser no seu conhecimento, no que você conhece da palavra, amém. Mas meu irmão, Deus tem muito mais habilidade do que você. Deus é quem vai fazer e você precisa ser guiado e orientado pelo Espírito, até mesmo para isso. Vou te dar um exemplo muito claro. Isso acontece, nós temos um trabalho lá na sede, o pessoal faz, eles vão nos hospitais orar pelas pessoas. E é um trabalho maravilhoso. Mas eu estava explicando para eles, justamente num treinamento de evangelismo, de que existe um ambiente onde vai ser feito caridade, existe um ambiente onde você vai cuidar das pessoas, e existe um ambiente de evangelismo, e esses ambientes não são a mesma coisa.
Posso ouvir um amém? O próprio Jesus disse certa vez: vocês me seguem por causa dos pães. Vocês me acompanham porque eu dei comida para vocês. E sabe que existem pessoas que vão se achegar aí na igreja, atrás da comida, atrás da cesta básica, mas só vão permanecer aqueles que estão recebendo uma palavra. E às vezes você vai usar isso, e lógico, isso é o certo, a igreja também foi chamada para isso. A igreja, ela é um organismo vivo e não uma instituição de caridade. Se eu só parar na caridade, eu vou encontrar algumas outras pessoas, denominações, religiões, que são muito boas nisso. Mas eu acho interessante que Deus deixa muito claro em Efésios, no capítulo 2, que não é pelas obras que nós fazemos. Se a salvação, que é o mais importante, não veio por obras, não espere de obras grandes coisas, mas de refletir a Cristo e de fazer aquilo que Ele faria. Você pode abrir a Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, verso 8, eu vou começar a encerrar. Efésios capítulo 2, verso 8. Ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Sabe o que é graça? A graça é tudo aquilo que começa em Deus para me alcançar. Tudo que começa porque Deus quis fazer, e não porque eu fiz para merecer, é graça. Graça, alguns vão chamar de favor imerecido, e a gente às vezes fica meio assim, porque brasileiro, principalmente, é acostumado a cobrar favor, e favor não se cobra. E por isso às vezes a gente demora para entender o que é graça. Graça é um presente, algo que Ele te deu, que você não fez nada para merecer, Ele simplesmente quis te dar. Você não fez nada para merecer a sua salvação, pelo contrário, foi a pior fase da sua vida, porque você servia ao diabo, e mesmo assim, Ele te alcançou. Posso ouvir um amém bem forte por isso? Agora olha que interessante, como é a maneira mais fácil de eu alcançar as pessoas? Qual é a maneira mais simples de eu alcançar as pessoas que eu falei aqui para você? Por meio da minha vida. Como que eu vou alcançar as pessoas da melhor maneira? Vivendo. Eu preciso viver a graça de Deus para alcançar pessoas na graça de Deus. Vou explicar melhor isso. Se você foi salvo sem fazer nada para merecer a salvação, você precisa pregar para as pessoas sem que elas mereçam ouvir. Como que eu vou refletir a graça que um dia me alcançou? Indo atrás das pessoas que ninguém mais quer. Se você for olhar e pensar em questões de merecimento, talvez se a gente levantasse aqui algumas mãos, alguns de nós realmente fizeram muito por não merecer. Como eu não conheço a sua vida, eu posso falar da minha. E se fosse olhar para a minha, rapaz, eu não pregaria para mim. Mas um dia alguém não desistiu de mim e pregou. Demorou 2 anos, mas eu fui para a igreja. Porque ela nunca desistiu, mas entendeu que o propósito era. E ela não pregou para mim numa rua, não bateu na porta da minha casa. E essas são direções, isso também é, amém? Isso também pode ser feito. Mas eu fui alcançado no meu ambiente de trabalho. E todos os dias eu via aquela pessoa falando de um amor que eu não entendia. E quando eu precisei desse amor, eu lembrei. Já nada no mundo mais podia completar. E sabe que existem pessoas que estão assim, mas elas estão tentando merecer. Porque às vezes a própria igreja, ou seja, nós mesmos, estamos tentando fazer com que elas se arrumem para vir.
eu queria muito que o meu cunhado viesse, mas ele não para de beber, ele não para de se drogar. Deixa eu lhe dizer algo, Jesus quer ele aqui assim mesmo. Porque você não precisou fazer nada, e parar de fazer nada para estar aqui, mas quando você chegou, você parou. Eu acho interessante porque você está falando para a pessoa vir para um lugar de purificação e está pedindo para ela tomar banho antes. É como se eu dissesse, olha, você pode tomar banho na minha casa, mas toma antes na sua. E aí você pode tomar na minha. Quando Deus ele abriu a porta da casa dele, e ele disse, venha cá, que eu vou te lavar, com tudo que era do meu filho, e eu vou te dar. Nós precisamos pregar com a nossa vida, nós precisamos agir dentro daquilo. Eu uso muito de exemplo a questão de vendedores, vendedor é bom nisso. Você vê empresas, eu já mexi com isso, né, de marketing multinível, mas você vê, essas pessoas, elas vivem isso. Se você chega perto dela, ela vai falar do bendito produto que ela usa, do bendito produto que ela vende. Por quê? Porque ela acredita, deu certo para ela. Se a gente não está falando do Evangelho em todo lugar que a gente está, é porque talvez a gente não acredite que dê tão certo quanto a gente diz que dê. E eu preciso refletir que ele dá certo. Se eu chegasse aqui e dissesse para você, olha, eu estou vendendo um produto que faz nascer cabelo, você ia comprar de mim? Seja sincero, não. Como eu vou vender algo que não funciona? Se eu tivesse cabelo, se eu chegar daqui um mês e disser, olha, eu usei um produto que faz nascer cabelo cabeludo, meu irmão, faz fila. Porque eu estou te mostrando que funciona. Mas é bonito pregar o Evangelho no púlpito, pregar o Evangelho na igreja, trazer o irmão para dentro da igreja, aqui você ser santo, maravilhoso, mas lá no trabalho é que vai ser a diferença, lá na escola é que vai ser a diferença, lá na faculdade é que vai ser a diferença, porque lá é a vida real. Como eu posso falar de fé, se na primeira circunstância que se levanta, no meio do meu trabalho, eu sou o primeiro a reclamar de que as coisas estão faltando? Como eu posso falar que a igreja aceita todo mundo, se dentro do meu trabalho eu falo mal dos membros da minha igreja? Para que a pessoa vai ir atrás de você, se ela sabe que na primeira oportunidade que você mesmo tiver, vai falar dela? Sabe o que mais me chateia às vezes é quando eu chego num lugar e eu vejo aquela roda de crente e falando mal da pessoa da igreja. E aí não tem crente no meio. Tem pessoas que não são cristãs e estão ali no meio. Porque eu olho para aquela vida e eu penso, essa pessoa nunca mais vai pisar nessa igreja. Se ela nem entrou, já está ouvindo quantas pessoas lá dentro são ruins, o que ela vai fazer lá? Agora, o que ninguém fala é que todas as pessoas são imperfeitas, inclusive quem está falando. Feira no seu trabalho, fazer uma roda e dizer, rapaz, ontem o culto da minha igreja foi extraordinário. Aí todo mundo vai olhar, ei rapaz, a gente está falando do futebol, você vem falar de culto. Quantas pessoas foram curadas no futebol? Nenhuma. No meu culto, 3 pessoas foram curadas. Mas aí abre a boca para falar do futebol. Ou pior, porque normalmente o povo da igreja trabalha com crente. Não, porque na igreja ontem o irmão que pregou, rapaz, uma palavra tão estranha, eu não entendia nada. Quem irmão não prega bem não. Não, porque fulano recebeu oração lá na frente, mas fulano está tudo desviado, tudo largado. E aí todo mundo está ali ouvindo. Não, porque a minha igreja só dá problema. Então por que está nela? Mas como eu falei no começo, você foi chamado para boas novas. E qual é a boa nova que nós temos para dar? É de que Ele já te tirou desse ambiente
Ele já te tirou de um ambiente de falta, de dor, de dificuldade, Nós precisamos entender que se Jesus só quisesse que a gente falasse, Ele deixava um CD e não pessoas. Posso ouvir um amém? Ele deixava uma mensagem gravada em áudio. Eu vou te dizer algo. Existe uma Bíblia escrita e inspirada pelo Espírito Santo, que está disponível para qualquer pessoa ler, mas elas só vão ler quando olhar em você o que aquela Bíblia quer dizer antes. Ela só vai quando você chegar no lugar e todo mundo olhar e falar: rapaz, você está doente, você está enfermo e você veio trabalhar. Rapaz, o que você vê não significa nada do que eu creio. A Bíblia diz que eu sou curado, e se eu sou curado, não vai ser isso que vai me impedir de vir trabalhar. Esse é o testemunho da igreja. Isso é testemunhar Jesus. Sabe, a Bíblia mostra João Batista, primo de Jesus, no ventre os dois se conheciam. E chega a notícia: João morreu. Jesus chora, se levanta e diz: vamos aonde? Para o velório? Não, vamos pregar a palavra, porque foi para isso que eu vim. Vamos ensinar, vamos libertar, vamos curar. Por quê? Porque a situação de fora não quer dizer nada, porque eu sei para onde João foi, e eu vou seguir. Não vai ser isso que vai me parar. Deixa eu lhe dizer, se prepare, porque o diabo não brinca de ser diabo, assim como Deus não brinca de ser Deus. E tudo que eu vi o diabo tentar tirar das pessoas, eu vi Deus dar mais. Desde que eu esteja vivendo, desde que eu esteja alinhado. Para a gente encerrar, eu quero que você abra a Bíblia comigo em João capítulo 6. Eu acabei nem entrando em algumas coisas, mas eu creio que você está sendo abençoado, amém? Sabe, querido, algo que eu me comprometi com Deus. Se eu quiser sentar com você, se você quiser ouvir sobre Bíblia, falar sobre versículo, falar sobre texto comigo, eu vou ficar muito feliz de você me chamar para tomar um café e a gente sentar e ficar conversando por horas sobre isso, porque eu gosto. Mas quando o Senhor me coloca num púlpito, Ele não pode eu não estou aqui só para trazer uma mensagem intelectual, porque isso a gente pode fazer muito bem, mas uma mensagem que você vai sair daqui e possa viver ela agora. Uma mensagem que quando você sair daqui você vai entender como foi bom quando alguém pregou para mim e eu entendi que eu não precisava sair igual um doido, mas quando eu entendi que Deus me capacitou a falar por meio do seu Espírito. Você chegou em João capítulo 6, a Bíblia diz, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Sabe o que eu amo nisso? Todos que estavam ali ouviam os discursos, ouviam a mesma mensagem que Pedro e que os 12, mas nem todos estavam perto de Jesus, portanto não conheciam o dia a dia dele. As mensagens, por mais duras que fossem de Jesus,
Os 12 viam o efeito da palavra na vida de Jesus, todos os dias. E foi isso que fez eles permanecerem. Eles disseram: eu tenho conhecido que o Senhor é o Filho de Deus. Porque nós vemos. Eu ouço as palavras, mas eu vejo as palavras funcionando na sua vida. Eu vejo o Senhor dando o fruto. Eu vejo a diferença acontecendo. Sabe, muitas pessoas vão ouvir a palavra da sua boca. E talvez vão sumir, vão embora. Mas quem te conhece vai permanecer. Quem te conhece vai receber pelo fruto que você tem evidenciado, pela vida que você tem vivido. Ah, Sérgio, eu não fazia isso até hoje, amém, mas hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de você fazer a diferença por onde você estiver. Aleluia. Às vezes, parece difícil refletir. Mas eu vou te ensinar. Você quer aprender o modo mais fácil ou o modo mais difícil? Eu só tenho tempo de falar de um. O mais fácil ou o mais difícil? Quem quer o mais difícil, levanta a mão. Quem quer o mais fácil, levanta a mão. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa mensagem, você crê nisso? Essa é a mensagem: Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Mas o que vai fazer a diferença e o que vai refletir, o modo fácil, é o versículo 17, que diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que amasse. Você quer refletir Jesus? Não julgue as pessoas, ame. Você quer refletir Jesus? Não aponte os dedos, levante as mãos. Você pode, e eu te indico sim que você faça. Inclusive, se você não teve a oportunidade ainda de fazer o rema, faça. Vai te preparar para essas coisas, vai preparar você sim para o ministério, para a vida. Você talvez não tenha um chamado de púlpito, mas vai fazer a diferença. Vai te capacitar, vai te ensinar sim. Mas deixa eu lhe dizer, você não precisa esperar. Você pode começar a viver isso agora. Amém? Você pode ficar de pé.